Então, olha só, hoje eu programei na minha mente aqui, né, da gente, vocês aprenderem tudo a partir do custo padrão, das rotinas do custo padrão. Mas antes de passar na rotina do custo padrão, eu queria só fazer 2 adendos em relação ao que a gente falou, só para que fixe na memória, porque como o objetivo é que vocês conheçam para poder ajudar e dar manutenção, né? Então tem uns detalhes que a gente tem que bater, né? Para mim, da minha cabeça, é muito óbvio, mas para vocês não é. A primeira é a seguinte, né? A primeira é aqui, ó. Só para lembrar que, né? O J.D. Edwards, ele tem a manufatura tem esses vários passos aqui, né? Abertura da ordem, criação da lista de peças, depois ela tem baixa de componente, apontamento de horas, conclusão de ordem, contabilização e contabilização de ajustes. O que acontece? Aqui na tampa, 90% dos casos, vocês trabalham com uma funcionalidade chamada Super Back Flush. O que é o Super Back Flush? O Super Back Flush é uma funcionalidade que, teoricamente, ele chama juntos essas 3 funções aqui: a baixa, o apontamento de horas e a conclusão. Então, é como se você pode trabalhar separadamente ou pode trabalhar... Você pode trabalhar separadamente com cada uma das funções, ou você pode usar o Super Back Flush. Então, o que acontece? Agora, eu vou voltar para essa, mas deixa eu primeiro numa outra transparência, outro slide aqui rapidinho, que é esse daqui. Esse daqui. Não é esse daqui, não. Desculpem. Rapidamente. Não é esse. Não, é esse aqui mesmo. É esse aqui. Então, o que acontece? Vocês aqui têm o apontamento de ordens, né? Que eu coloquei aqui os 3 juntinhos ali. Basicamente, aqui vocês têm conciliação e barco, né? Qual é a diferença básica da conciliação para o barco? Tá? O barco, ele, quando faz o interface com o J.D. Edwards, das apontamentos da manufatura, ele não faz como a conciliação. Porque a conciliação... Aqui, primeiro, vocês usam muito batch input, né? A maioria das aplicações aqui usa batch input para fazer as atualizações. Usa aqueles Z-Files para fazer as atualizações. Os Z-Files, né? Então, vocês usam muito o Z-File. Na conciliação, esse Z-File que roda é o Z-File do Super Back Flush. Tá? Então, ele aponta a hora, material e conclusão. No barco, é diferente. Tá? No barco, você tem 2 Z-Files. Você tem um Z-File que é só para o material e depois você tem um segundo Z-File que é para horas e conclusões. Então, no barco é diferente. Você vai perguntar por quê? Porque desde o início ficou, quando se questionou muito, né, que se apontar tudo pelo padrão ia perder o foco, a coisa não ia ficar real. Então, a gente combinou o seguinte, que os apontamentos que viriam do barco, eles seriam, na medida do possível, mais perto da realidade, né, da matéria-prima que está sendo usada, quanto foi usado realmente. O Marquinhos fez uma série de funcionalidades aí para que o barco pudesse sintetizar tudo isso e trazer para o J.D. Edwards. Porém, o barco, ele realmente passa por 2, então, como eu falei. Um é o R30, na verdade, tem um nome mais complicado, porque ele é customizado, mas ele é o R31113Z1 customizado. E o outro, que é o da conciliação, é o R3112Z1. 123Z1. São os estándares. Daqui tem um RC, alguma coisa, são customizados. Agora, o que eu falei? Vamos repetir. O da conciliação, ele aponta tudo ao mesmo tempo. O do barco, não. Ele separa. Tem um que é o R31113Z1, na verdade é RC31113Z1,
que ele só aponta material e depois o outro aponta só hora e quantidade. Aí só horas e conclusões. A, a conciliação, explica para ela mesmo. O apontamento da ordem acontece nessa hora. E aí, através desse programa, o que acontece? Quando ele escaneia lá, ele gera uma linha no Z1, que é o atitude que ele está falando, e aí essa linha é processada. Só que ela é processada no modo Superbag Flush. Então, aponta por peças e consome isso. A única premissa nesse caso, assim, a única premissa teórica é que a ordem tem que estar criada, né, com a lista de peças e o roteiro. Tá? Só que aqui tem umas outras coisas que a gente toma conta para na hora de fazer a conciliação, tipo ter custo padrão, etc. Mas o que é importante ver é o seguinte, olha só. Você poderia perguntar, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de um para o outro. Tá? Por isso que eu pedi um marquinho aqui, um exemplo de um naked book e depois de um book. Ó. O que faz, né? Você poderia perguntar assim, ó, por que na hora que faz o super back flush do barco, ele não aponta o material, já que ele aponta o material na conciliação, né? Então, na conciliação ele faz material, hora e conclusão. No barco, ele só faz hora e conclusão. Porque nos roteiros dos produtos que são os naked books ou dos produtos que vêm do barco, existe um campinho aqui, ó, esse PC aqui, que ele está com L. Tá? Quando o Super Back Flush roda, que você informa que está apontando alguma coisa deste item, ele olha aqui no roteiro, porque o Super Back Flush ele sempre vai pelo roteiro, parte do roteiro para fazer as coisas que ele tem que fazer. Então, quando ele olha esse campinho aqui, ele vê, opa, esse cara está com L. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só vou apontar nessa operação horas. Eu não vou apontar material. Então, todo produto que vem do barco, no roteiro dele, na operação de roteiro dele, que é a moldagem, coisa e tal lá, ele tem que estar com esse campinho igual a L. Já nos itens que vêm, que são da conciliação, que no caso aqui é um book, que esse daí já entra no esquema das caixinhas, que o Marcos explicou lá dos pallets, esse cara aqui ele tem um B nesse campo. Esse B quer dizer que é B de both, né? Ambos. Ele aponta material e aponta horas. É com isso que a gente evita que o super back flush do barco aponte material duas vezes. Porque o super back flush do barco só, quando ele olha o roteiro do item, ele diz assim, opa, eu só tenho que apontar hora. E a conclusão é natural. Mas no item ele só aponta hora, ele não aponta material. Então, esse campinho aqui, esse campinho pode ser B, pode ser L, pode ser M, pode ser 0. 0 não aponta nada, M aponta só material, L só horas e B os dois. Basicamente, são as 4 variáveis mais. Mas isso é uma coisa que eu queria só que vocês focassem, porque é isso que faz a diferença. Então, o barco, ele primeiro, e tem que ser nessa ordem, tá? Ele primeiro tem que rodar o batch input, o Z-file da material, para depois ele rodar o Z-file da conclusão, porque senão o custo sai zerado. O custo da ordem de produção sairia zerado. Lembrando, então, nesse momento, voltando aqui para essa tela agora sim, que lembrando para vocês que isso é extremamente importante. Por que eu quero frisar isso? Porque toda vez que vocês tiverem que fazer uma correção no JDE por conta de algum erro, vocês têm que lembrar que o problema não está só lá na linha do card, que está com o custo errado, entendeu? O custo está errado. Quando o custo está errado lá, o custo já está errado em um monte de lugar. Já está errado aqui na 3111, porque na hora da baixa do componente ele veio para cá. O custo já está errado aqui na 3102, porque na hora que ele concluiu aquela ordem, ele já concluiu erradamente. Então, são várias tabelinhas que têm que ser... 3642, não sei. São várias tabelinhas que têm que ser simultaneamente olhadas. Tá? Tomar muito cuidado com esses SQL. Tá? Muito bem. Como assim? Fala de novo, só.
Ali o que acontecia no passado, que eu acho que nós já conversamos, eu não sei se ainda acontece, é o seguinte: às vezes saía um lançamento completamente louco no Cardex, com valor absurdo. Aí eles iam lá e corrigiam, eles, que eu digo, a informática. Tá? O usuário não tem acesso a mudar isso. Não, não. Não, não. Eles têm que. Mas ela não. Para pegar a ordem, conclusão. Não, olha só, uma coisa é fazer um apontamento manual, até uma correção do tipo assim, apontei 10 quilos de material, era para ser 8. Tá? Isso aí existe em ferramentas. Você pode fazer diretamente. Tanto é que aqui no menu, quer ver? Deixa eu entrar aqui no menu para te mostrar. Quer ver? Pode. É feito uma operação de estoque ou lá no motor de ajuste? Não. Isso é uma operação dentro daquela work order que está errada. Deixa eu ver. Não, beleza. Por que eu não estou conseguindo aqui? Onde que eu volto mesmo para o principal? Não é 9. O menu para fora é 9. O menu para fora é 9. Não, aqui que você está falando? Você quer voltar para onde? Não, porque não tinha uma coisinha que dizia assim, voltar para a navegação por o menu? Eu não estou achando. Não, não é Rollins, não. Não, Enterprise é o quarto menu. Menu está por aí. Tá aqui, caramba. É muito em cima, tá? Esse é o estado do E1. Vamos lá. Vamos pegar uma ordem de moldagem, por exemplo. A ordem de moldagem, ó, ela tem aqui, ó, basicamente, isso aqui é o normal, tá? É o 31113, que é o que baixa os materiais, e depois o 31123, que baixa que faz o back flush. Quando você pega na ordem de embalagem, né? Esse programa aqui, ele tá aqui não é aqui que faz a conciliação, né? É que aqui eu tenho chamadas para o super back flush. Mas eu tenho algum lugar aqui que eles fazem acerto. Correções. Aqui eu tenho o programa que faz a baixa, eu tenho o programa que faz apontamento de hora, tenho o programa que faz conclusão. Eu tenho os 3 programas separados. Só que o que acontece, né? Sempre que você faz uma correção, né? Uma correção, porque aí a gente volta aqui para aquele fluxo do JDL. O que acontece, né? Quando o JDL faz uma contabilização, né? Porque você tem aquilo que eu falei, esses 3 caras aqui, eles só gravam nas tabelas da ordem de produção, na 3111, na 3112 e na 3102. Tá? Quando você faz uma contabilização, aí ele grava o Cardex, grava a data contábil, gera o lançamento contábil e atualiza também essas tabelas, limpando os valores a contabilizar. Se depois que você fez tudo isso, você precisa fazer uma correção, aí o que acontece? Você tem que entrar com as correções, contabilizar as correções e depois rodar um programinha, que é o R30804, que é um programa de contabilização de ajuste. Isso está no menu do Adelson. Esse é um problema, porque, por exemplo, você fez um apontamento, aí gerou lá uma ordem que deu R$10 a unidade. Aí você falou, caramba, faltou material. Aí você foi lá e fez o quê? Apontou o material manualmente, naquele menu ali. Apontou o material. Aí você tem que contabilizar isso e depois rodar o programa de contabilização de ajuste, porque aí ele vai fazer uma correção no valor da conclusão. Isso existe. Agora, o problema maior que eu acho que para vocês conhecerem é saber que quando mexe numa tabela, tem que mexer em várias. Não adianta mexer em uma só, que senão fica tudo. Mexer SQL.
Eu tento lembrar. Que Eu dizia em Z1, mas nem Z1. Porque a gente não está. A interface do barco tem que funcionar. Então, estou precisando intervir nisso. Aí, quando alguma coisa não roda, mas eu tenho informação lá no Z1, a transação não foi concluída até o cargo, eu só reseto o status daquela transação no Z1 e mando rodar a interface de novo. Sim, o badge. você bota branco lá naquele campinho. Lá, mas eu boto pela aplicação, não é nem pelo SQL. Não, você entra pelo bota branco. Então, Zé... Não, isso não é... Quando eu falo correção nas tabelas, é quando... Estou falando de SQL mesmo. É porque aqui só temos informática. Aqui, então, aquilo do item que vocês comentaram no cenário. Significa que você é mais ou menos isso aí. O que acontece? As falhas que a gente tem recebido nesse processo é quando o cadastro do item está com uma dificuldade. Tipo, o código WMS errado. Aí é um problema. Ele não deixa chegar até o final, né? Dá um warning lá, até marca como Y ali, como processar, mas não conclui até o cara. Aí o que a gente faz? A gente identifica, analisando essa tabela mesmo, fazendo query. Ver se a interface do barco botou o dado correto, se veio do Z1, se chegou no cara. O cenário desse tipo aí é quando ele vai todas menos para o cara. Chegou até o Z1 e a coisa não mudou para o cara. Aí a gente zera lá pela aplicação do estado. Zera o status lá, coloca como branco e manda rodar o teste novamente. E aí ele vai pegar aquela linha branca e vai executar. E a correção do item, que é antes disso, é feita pela tela mesmo. Entra lá. Eu sei, mas você está falando que ele não vai para o Cardex, mas ele vai para a tabela da manufatura? Por exemplo, ele grava na 3111, que aquilo foi consumido? Isso aqui é importante, porque senão, se ele grava na 3111 e não grava no Cardex, aí você, quando roda de novo, ele pode estar gravando duas vezes na 3111. É por isso que eu digo, essas tabelas, sempre tem que olhá-las. Manufatura é mais difícil. Não, eu sei. Para mim, principalmente, estou aprendendo hoje, esses dias aí. Ele tem que consumir duas vezes. Como é que normalmente Manufatura é mais complicado. Eles vão olhar para o consumo. Não, o consumo não vai acontecer duas vezes, mas a contabilização vai acontecer duas vezes. Porque ele aponta as quantidades e horas numa dessas tabelas acessórias aí, valores, e não aponta no registro no CAD. Não é isso que você está me dizendo? Pois é. O saldo físico, porque exatamente. As tabelas elas têm que estar íntegras, né? 3111 com a 4111. Posso garantir isso não. Eu não duvido. Isso tem que ficar atento a isso. Tá? O JDE tem um erro. O JDE tem uma coisa que eu aprendi isso no ano 1998, 99, que é quando eles criaram a versão XE, que a gente teve eu só trabalhava com aquela versão antiga do S400. Né? Aí, quando eu fui implantar a Ipiranga, isso foi antes de 2000, foi 1990 alguma coisa. Aí fizemos toda a configuração, CRP, com o usuário, tudo bonitinho, tudo funcionando. Quando botou em produção, começava a acontecer coisas do tipo assim, o JDE atualizava uma tabela, na hora de uma baixa dessa aqui, atualizava uma tabela e não atualizava a outra. Atualizava o Cardex, não atualizava a 3111, nem a 41021, que é a tabela que só fazia um. Aí, cara, eu sou consultor funcional, né? Fato novo. Na época, a gente, quer dizer, o problema foi resolvido por uma menina da InfoJBS, antigamente, esqueço o nome dela, uma bonitinha, magrinha, que ela depois se casou e saiu, que ela descobriu que o JBS chamava uma business function lá, a assíncrona, forma assíncrona. E bastava tirar a marca do assíncrono que o problema acabava. Quer dizer, eu fiquei sabendo disso porque o pessoal da Ipiranga era meu amigo e eles me contaram a solução que a Andréia, o nome dela, que a menina deu. Aí o que acontece? Toda vez que eu vou em um cliente, eu desmarco. Eu desmarco, deixo no síncrono. E quando é um programa assim como esse, que é um programa batch, eu tento mudar, tirar o evento daquele assíncrono, botar no síncrono. Eu tento, ou então mudar a forma de chamar a função. Esse foi um dos pontos que tivemos aqui em relação ao recebimento. Lembra desse tema? Isso para andar no recebimento também. Aí a gente acabou tirando. Eles lá descobriram, quando a Andréia descobriu isso, não foi por causa da manufatura, foi por causa da experiência da RBS lá no Rio Grande do Sul, no recebimento de nós. Aí concluiu-se que o problema era esse, aí tirou e parou de dar. Acabou. Parou de dar.
Se eu fosse iniciar uma verificação dessa, por exemplo, na 31, eu teria que verificar nas quantidades já contabilizadas, né? E os valores. Posso te interromper já, tentando te ajudar? O que acontece, né? É aquilo isso é importante você gravar, né? O que ainda não foi contabilizado, tá? Ou está na 3111, tá? Se for material, ou está na 3112 por horas, e estará na 3102, naquela coluna de unaccounted, quando a ordem ainda não foi contabilizada. Então, se você quer descobrir, quer fazer vamos dizer assim, um cheque, né? O que você tem que fazer? Você está tratando a ordem e tal. Você tem que pegar todos os lançamentos do Cardex daquela ordem, que não estão contabilizados, que não está com a data GL marcado, tá? Que não estão marcados, e bater com o total que está na 3111. Se eles baterem, significa que tudo que entrou no Cardex entrou na 3111. Quantidade e valor. Ela tem as duas informações. A 3102 é na conclusão. É você ver se todos os I6 eles totalizam com o que está na ANACAL. Isso antes de contabilizar. Depois que contabilizar, aí é geral, cara. Aí você teria que bater tudo que... Porque, olha só, ou não está contabilizado ou está contabilizado. Perfeito? O que está contabilizado tem data contábil marcada. E na 3102, ele fica aonde? Tem duas colunas. Uma coluna do material, que é uma coluna CLAT, CLAT, e a coluna do concluído, que é o CEPAT. Tá? Então, se você quiser bater o que já está contabilizado, você bate contra essas colunas, lendo do Cardex o que está contabilizado. Se você quiser bater o que não está contabilizado, você pega do Cardex o que não está contabilizado e bate. Ou com a 3111, no caso do material, ou com a 3102, na coluna do unaccounted dos I6. Tá? A contabilização é porque naquela tabela F4801T tem um campinho lá que diz que aquele item é método de custo 0,2. Então ela trabalha. O que quer dizer custo médio? Custo médio quer dizer o seguinte: o valor que é lançado no Cardex tem uma forma bem definida de cálculo, que é totalizando as coisas que ainda não foram, diferentemente do padrão que entra o padrão. Tá? Então, isso aí não é difícil, cara. É só saber que... A minha dúvida é o passo seguinte. Se eu encontrar divergências desse tipo, se ainda não tiver... contabilizou, acumulou nessas tabelas e não foi para o cargo. Acumulou... Não, você Acumulou diz... valores ali. Aí você já está falando de um outro problema. Eu estou falando de um problema assim, quando você quer detectar... sim, tá. Você tem que fazer as duas ficarem iguais. Fazer isso aqui não tem jeito. A gente tem que torcer sempre para isso não aconteça, né? Porque são... Eu não posso garantir nada, por isso que eu estou fazendo todas as perguntas. Não, são exceções. Eu não sei. Né? Não existe nenhum programa para consertar isso. Não existe. Não. Fazer o Houve algum problema. Por exemplo, se ela falhou e atualizou uma coisa, eu estou pensando o seguinte: o caso que eu estou querendo que entregue, que é muito assim, é o Z1 marcar a linha como Y, o batch que o processo Z1 marcar a linha como Y, e ele não está gravando. E a transação não ir para o cargo. Por que ele marcou como Y? É porque ele já contabilizou alguma coisa ali? Entendeu? Aí tem que olhar o programa no detalhe. E ainda mais que aqui teve customização também do WMS dentro desses programas. Tá? Eu nem sei quais. Isso aí para mim também foi assim. Esse programa foi eu que fiz, a customização. Mas quando entrou o WMS, teve uma mexida do WMS. Aí às vezes eu fico meio perdido com isso aí. Não sei por que se ele está fazendo cheque depois, entendeu? Porque eu tenho várias rotinas que eu fiz nesse sistema que, para evitar de mexer nas business functions, eu deixei o JDE gravar e depois eu vou lá e corrijo. Entendeu? Então, pode ser que eles tenham feito alguma coisa, sei lá. Bom, isso aí, só que chamar a atenção desses dois aqui para
Bom, eu hoje eu gostaria que a gente tratasse desse padrão aqui, porque o padrão, por dois motivos, né? Primeiro, porque é o calcanhar de Aquiles lá do pessoal de custos. A questão do Brasil eles deixam para depois. Agora, a questão da companhia, da matriz, é importante, né? Então, eu vou tentar, eu vou usar, deixa eu ver o que está. Tem algumas considerações, né? Que eu não, vou ali para o quadro que fica melhor, mas é aquilo que eu falei, né? O JDE tem. Vou mostrar todas as configurações para vocês, tá? Mas isso aqui é aquilo que eu tentei explicar. Um dia aqui, comecei a falar com eles, que é o seguinte, né? O que acontece? Nós temos aqui, fazer bem fraquinho, nós temos a companhia 92, nós temos a companhia americana, que é 45. Tá? Então, o que aconteceu? Antes, né, lá no passado, tinha um programinha que era R550903. Esse programinha, ele fazia o quê? Ele lia todos os lançamentos contábeis que foram gerados nessa tabela daqui, na F0911, estou falando aqui de F0911, e replicava esses lançamentos na companhia 45, simplesmente mudando as contas, mudando a companhia contábil, mudando o número. Não tinha algumas coisas lá, mas ele marcava nessa tabela aqui os registros que já tinham sido processados, para que eles não fossem processados de novo. Um campinho que agora não lembro qual é, um campinho. Alt. É isso. Marcava esse campinho, você conhece bem. Então, marcava esse campinho para não fazer de novo. E aí, o que acontecia? A gente tinha um sistema aqui, que era o sistema do pessoal de curso, que era o BASE, que, a partir de informações que ele tinha, antes eu não sei de onde vinham, depois de um determinado instante, passaram a vir do JDE, porque no primeiro momento, quando a manufatura entrou, as contabilizações não eram feitas, o sistema só fazia a movimentação física. E o BASE que vinha e fazia o quê? Mandava para cá. Né? Aí, num belo dia, falamos assim, olha, agora quem é o sistema que dita as regras, que define tudo, onde estão todas as informações, é o JDE. E, a partir de um determinado instante, o JDE começou a contabilizar tudo que tinha a ver com estoque. Então, todas as ocorrências, os eventos que movimentavam contas de estoque passaram a ser contabilizados pelo JDE e, consequentemente, gravados lá na contabilidade da companhia 192. E a gente tinha que manter essa sistemática da atualização da 45, porque aqui tem uma contabilidade paralela. Ele está ali no quadro, ali em algum lugar, escrito ali. Tá? Então, o que eu tive de fazer? Eu tive de pegar esse programa e tentar fazer com que este programa fizesse assim, ó, dado que isso aqui é um universo de lançamentos contábeis, esse programa tinha que ser o seguinte, ó, tudo que é de estoque está de um lado e tudo que não é de estoque aqui do outro lado. Quando eu falo tudo que é de estoque, estou falando de custo de mercadoria vendida, baixa de manufatura, conclusão de ordem de produção, recebimento de compra, fechamento de nota fiscal, contabilização de imposto, tudo que envolve. Porque quando você recebe uma compra, atualiza o estoque. Quando você fecha a nota, atualiza o estoque. Quando você entra com custo adicional, atualiza o estoque. Porque você está valorizando o estoque. Isso é natural do JDE nessa versão do médio. Médio assim, se fosse padrão, não seria assim. O médio assim. Quando você faz uma venda, você não atualiza o estoque a princípio, mas você faz, até você deveria atualizar o estoque em caso de devoluções.
Não sei nem se estão fazendo isso, porque acho que uma vez ligou comigo, eu falei que tinha que fazer e não estava fazendo. Não sei como é, o Adelson sabe se está fazendo. Mas então, vendas, né? Manufatura, transações de cargas, qualquer coisa, essas transações elas têm que ir para lá também. E a gente parte da premissa que a transação ia ser automática. O usuário não tem que fazer nada lá para gerar a contabilidade a 45. E aí, o que eu fiz? Né? Eu fiz uma alteração nesse programa. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vou explicar tudo bonitinho para vocês. Vocês têm que entender. Eu fiz uma alteração neste programa e eu fiz um segundo programa, que é um programa, eu não estou lembrando agora o nome dele, mas se não for isso aqui, 31S00. Se não for este o nome, mas ele está ali no menu. Eu fiz, então, eu passei a trabalhar com 2 programas. Né? Esse programa aqui continuou copiando para lá tudo que não era de estoque, e depois vinha este programa aqui, gerando nesta empresa todas as contabilizações referentes a estoque, contabilizações referentes a estoque, com base no custo padrão. Aí, a gente tem tido, vamos dizer assim, de uma forma geral, eu vou mostrar que tem um monte de tabela ali, que define as regras para as coisas acontecerem, mas a lógica disso aqui é a seguinte, ó, eu quando leio esse programa daqui, qual foi a modificação que eu fiz nele? Qual foi a grande modificação que eu fiz nele? Toda vez que ele está lendo o lançamento contábil, ele faz uns cheques lá, mas ele faz um acesso na tabela F4111. Ele acessa o Cardex. Tá? Ele acessa o Cardex para ver o quê? Ele acessa o Cardex para ver se aquele lançamento existe no Cardex. Tá? Essa é uma premissa básica para ele identificar que este lançamento que ele está lendo é um lançamento que pode ser um lançamento desse tipo aqui. Então, é um lançamento que não deverá ser copiado. Ou, né, que é um lançamento que está no Cardex, mas que não, esse pode copiar, porque, por exemplo, eu tenho uma tabela de exceções de filiais. Então, para filial 920038, não é isso? Essa tabela, por exemplo, ele vem aqui, lê aqui, está lá, tá, mas ela é exceção, ele não copia. Quer dizer, não copia. Ele copia. Essa tabela eu não quero saber, não tem custo padrão nessa tabela. Custo padrão tem nas filiais de fábrica, e na nova, no terceiro. As filiais onde você envolve estoque de produto acabado daqui da Taquara. Então, esse processo é um processo que a gente já está rodando ele desde muito tempo atrás, há uns 3 anos. E esse processo aqui, ele depois que a nova foi criada, ele começou a apresentar um problema. Tá? Esse processo ele tem um problema que todo mês o rapaz acerta na mão. A gente já conversou, você tem agora a responsável, eu vou te dizer do que se trata exatamente. Essas tabelas do JDR, tanto a F0911 quanto a F4011, elas têm um campo chamado documento, elas têm um campo chamado DCT, tipo de documento, ela tem um campo chamado KCO, Companhia do Documento. Todas essas 2 tabelas têm. A 0911 tem os mesmos 3 campinhos aqui. Tá? Então você pergunta assim, como é que você vem daqui para cá? Eu venho por esses campos. Talvez eu esteja esquecendo de alguma LN, sei lá, alguma outra coisa, mas basicamente são esses 3 campos. Tá? Isso sempre funcionou, isso funciona. Só que quando a 9 entrou, o que aconteceu? Quando foi criada a filial 1960020, houve um histórico aqui, tá? Deixa eu contar. Histórico rapidamente. O menino tinha criado uma filial contábil. Ele tinha criado uma companhia, contábil, para contábil. Tá? Ele criou uma companhia contábil e, quando ele foi implementar isso aqui, o contador lá, Carlão, gerente, diretor. O Carlos falou, não,
Isso não existe. Eu só tenho uma companhia. Eu só tenho uma companhia contábil, eu não tenho duas. E aí, o que aconteceu? Essa filial aqui, então, foi parametrizada como sendo da companhia 192. Se você olhar lá na tabela de filiais, você vai ver que ela, a unidade de negócio, ela está dizendo que ela é que ela é da 192. Tá? E aí, o que acontece? Toda vez que você emite um documento de saída da nova para cá, lá na contabilidade fica gravado que a filial é 196. Mas no CARDEX fica gravado que é 192. Não pode. Até hoje está assim. Não. Ele não acha. Não, ele está em campo KCO, em uma tabela está com 96, na outra está com 92. Tá? Então, qual é a solução? Existe uma solução simples para isso. Na época, o Leonardo era o gerente, quando esse problema foi identificado a primeira vez, eu expliquei para eles o que acontece. Você sabe que o JDE tem uma tabela de AIs. Aliás, ele tem duas tabelas de AIs. Tem uma tabela de AIs de financeiro e uma AI de distribuição. Na tabela AI de distribuição, você tem um campinho lá chamado KCO. Entre outros, tem KCO, tipo documento, tem todo, classe GL. E aqui atrás você diz quais são as contas. Você diz qual é a conta. MCU, né? Objeto e detalhe. Isso aqui na tua tabela de AIS, que é a tabela S4095. Não, distribuição. O problema aqui está na distribuição. O meu problema está na distribuição. O financeiro não passa por isso. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho outros clientes que têm uma situação similar a essa, evidente. Né? Porque o cara tem 3 filiais, mas ele quer contabilizar uma conta só. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o JDE vai no NAI, quando o cara vai falar, quero ir no NAI para ver qual é a contabilização que eu tenho que fazer, ele vem com base nesse campo aqui. Mas esse campo, tipo do pedido, classe GL, aquele negócio todo. E aí ele pega essa conta daqui, que está aqui. Então, nada impede, como eu tenho, né? Nada impede que aqui eu esteja dizendo que a KCO é a 196 e que aqui eu aponte para uma conta que é da 192. Isso não existe problema, isso é normal. Porque na hora que ele grava quando ele grava o lançamento aqui, nessa 911, ele mantém aquela KCO, mas ele identificou que a conta é da 192. Então, a companhia, o CO do lançamento, que tem KCO, CO, tem um monte de... Esse cara aqui fica sendo 192. Por quê? Porque a conta é da 192. Porém, foi um lançamento gerado por uma companhia de documento que era 0196. Uma coisa que você levanta. Por que a companhia... Não, a companhia... Isso lá no passado. Por quê? Não, você precisa ter uma companhia fiscal diferente. Porque fiscalmente são livros separados. Mas poderia ter sido dentro da própria companhia fiscal. Essa é uma pergunta boa para efeito mais dos financeiros, até porque isso que gera que temos hoje, até hoje, de dificuldade. Isso para mim é fechamento, cara, é maluco por isso que não está falando. Mas aí o problema com tudo na mão, cara. Mas o problema é que o problema é que o JDE nessas idas e vindas não, até na parte da própria JDE, na parte da localização, né? Quando ele criou essa história da companhia fiscal, o que acontece? Quando você tem um lançamento na filial 96020, ele diz assim, opa, isso aí é da companhia fiscal 196. Isso ele teve de fazer. Só que quando eles fizeram isso, eles fizeram uma... Você consegue configurar o conceito do semicusto, da fábrica, uma companhia fiscal, e não necessariamente a tua companhia legal. Você tem lá a configuração de companhia. Não, eu sei. Não, mas o que está acontecendo? É assim que está aqui, cara. Aqui está assim. Aqui o que está acontecendo? Você pode entrar ali na eu deparo com isso todo mundo.
Não, pois é, mas você pode entrar na 00, naquela filial, naquela tabela de unidade de negócio. Se você procurar por essa filial aqui, por essa MCU, você vai ver que ela tá indicativa que ela é da 192. Ela não está dizendo que é da 196. Não, mas a 19, a companhia 19, está com algumas filiais também da 196 e da 192. Aí eu não sei. Não, assim, existe um conflito, ponto de configuração. Eu não posso falar o que foi, porque mediante o que tinha de cenário, eu vi que a configuração no passado, as coisas mudam. Sei que concordo contigo, é um ponto para ser revisto. Não, isso aqui é um ponto para ser revisto. Porque eu cheguei para o Leonardo na época, falei assim, Léo, para eu acabar com esse erro aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar e fazer uma fixo no programa. Eu posso fazer uma gambiarra no meu programa, eu posso chegar no programa e botar fixo. Ó, se o tipo de lançamento for um documento de saída, de transferência da nova para cá, eu jogo que é um 96. Na hora de eu procurar aqui, em vez de ver o que está na KCO, eu venho direto com isso aqui, com a 192. Eu já sei. Agora, aí eu falei, ele falou, e a outra solução? Aí eu falei, a outra solução é você apontar essa filial aqui e dizer que ela, na verdade, é dessa. O que vai acontecer? Você tem que... E o lançamento vai continuar. Qual o lançamento? Contábil? Contábil. Quem manda é isso aqui. Quem manda é esse. Qual é o problema disso aqui? Você tem que replicar aí todinho. Isso seria problema mais ou menor. Você tem que replicar aí. Segundo, você teria que fazer, evidentemente. Por que eu não quis fazer, né? Porque ele virou para mim, daquele jeitão do Léo, ele falou, pode fazer. Eu falei assim, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso por dois motivos. Primeiro que o principal é que eu não sei o que tem aqui dentro da Tupperware para eu chegar e mudar isso aqui na marra sem testar tudo. Entendeu? Porque, como é que eu vou mexer nisso aqui se de repente lá dentro dos programas do Marcelo... Lá, a gente não vai ter, não. A gente está com um projeto de talvez tirar 38, né, Fábio? Acabar com a filial. Desculpa, a gente tem, né? A ideia de acabar com a filial. Não tem por que desistir. A 38 é a do não Tupperware. Pode médico? Não Tupperware. Não Tupperware. Segregação de estoque. Só que essa companhia, vocês podem querer acabar com ela, mas lembre-se do detalhe. Lembre-se de um detalhe que eu falei aqui outro dia. Essa filial, ela primeiro, ela está na 192. Está na 192. Perfeito? Segundo, toda vez que eles fazem reporte para fora, eles fazem pelo calendário da 45. Toda vez que o Adelson faz reporte do que acontece, ele faz pelo calendário da 45, o calendário americano. Então, não é só acabar, tem que acabar, mas você quer acabar... Não. Seria 38. Não, independente da filial 38, porque na verdade o calendário está na 45, mas a filial 38 está no. Não, eu entendi o que você está falando, José. Não, olha só, se você for tirar um relatório fiscal aqui para o Brasil, você tem que tirar pelo normal, pelo calendário brasileiro. Ela tem. Então, lembra que eu falei que com o ESOF eu tinha 3 tabelas de ESOF? Eu tenho uma tabela de ESOF que é normal, uma tabela de ESOF especial para essa filial aí que você está falando, porque o calendário dela é trocado. Mas aí da filial americana. Não. Não existe filial americana. Quer dizer, existe a companhia americana. A filial é a 192 a 038. Só que quando o Adelson reporta, ele reporta com base no calendário da companhia 45. A padrão de datas da 45. Não mas, é isso a gente conseguiria fazer, a questão de revisar e ver os pontos. Mas a ideia poderia ser, nesse momento em si, talvez fazer essas modificações da 196. Porque isso é um ponto que eu sempre falo com o Gabriel, que é o cara que desenhou isso na época aí. Na minha cabeça, por que tem essa companhia legal 96? E ela que também... porque os livros fiscais são separados. É outro endereço. Está lá no Brasil, não é lá que eu digo. Outro endereço, obrigatório. Se tem um CNPJ diferente, pode ser a mesma raiz, já tem que criar uma outra companhia fiscal, entendeu? Tipo que foi o CAV, não é isso? Foi. Acho que você está na linha, pô. Tá falando para ajudar melhor que ele. O que eu fiz? Na época, assim, como é que eu já vi esse tipo de contabilização? Geralmente, eu tenho uma matriz, eu tenho as filiais,
Na contabilização, eu contabilizo na MCU da filial. E quando eu gero o relatório, eu posso pegar e otimizar e ver tudo consolidado. Aí, o que foi feito? Eu tinha feito toda essa estrutura, aí na hora do Go Live, pegou e falou assim, a contabilização não é assim. A contabilização, eu vou criar uma conta dentro da companhia e da filial 192, que vai apontar para aquele lugar lá, entendeu? O que eu fui contra, mas não sou eu que estava na condição eu estava como consultor, entendeu? Como eu falei, é até importante isso, porque hoje a gente tem um outro cenário, uma outra maturidade. Eu acho que não deveria ser assim, uma conta contábil dentro do plano de contas da filial, da matriz, apontando para um centro de custo, entendeu? Eu não acho que isso é a melhor maneira. Mas, já que é assim, então, vou fazer o quê, né? Eu acho que com a estrutura, quando vir em 2000, sei lá, 20, 21, eu acho que isso vai mudar. Eu acho que não deveria ser assim. Deveria ser o correto, que é como que eu tinha feito. Mas até lá a gente pode mudar, fazer o padrão que o Zé Geraldo sugeriu aí, na mudança lá da DMAI, e aí a gente não tem que customizar nada, entendeu? Agora, eu não acho que essa é a melhor maneira, ponto. Mas, mediante o cenário que a gente tem, entendeu? Gabriel, Oi, tô escutando. em relação à filial 1920038, a gente acabar com ela, não necessariamente a gente vai estar impactando aqui, né? Não, Concorda? concordo. Né? Porque, na verdade, o que o Zé Na está mostrando aqui... verdade, o que a gente vai fazer? A ideia não é acabar com ela, é fazer com que os itens e os faturamentos não ocorram por ela. Pode deixar ela lá, entendeu? Mas mas assim, a gente vai fazer a transferência de todos os itens que estão lá para uma outra filial. E aí o faturamento partir dessa outra filial, que seria 20. quando eu falo, é exatamente isso, aquilo que a gente falou lá, né? Fazer uma filial de recebimento ou de faturamento, pode, né? Ponto. Mas aí, assim, o acabar com a 38, na verdade, é a gente implementar uma filial de recebimento que a gente sabe que a gente está substituindo pela 38 para não ficar também com um conceito, então o pessoal vai ficar doido, né? Como assim receber na 38? Entendeu? Entendi. A gente fala assim, ó, gente, acabou a 38, teoricamente a gente vai transferir todo mundo para 20, né? Criar uma filial 45, uma filial qualquer chamada recebimento e falar assim, ó, gente, tudo que é em relação ao estoque está na filial na 1920020, né? E para saída, né, que a gente que é a filial que a gente vai usar para saída. E para entrar a gente cria uma outra lá, entendeu? Sim. A gente desenhando isso certinho, a gente consegue visualizar isso melhor, entendeu? Porque tem as transferências, etc, etc. Mas o conceito é a gente não ter, por exemplo, todo o retorno da 196, em tese, itens não temporários, teria que separar. Isso não ocorre, entendeu? Então, a gente pensar nisso melhor, ter uma maturidade melhor. Isso está no meu... Não, nessa aí. Tá no meu radar aí. Beleza. Não. Quer um café, cara? Não quero não, cara. Eu queria um biscoitinho eu queria. Vou mandar uma foto, beleza? Valeu. Depois faz um favor para mim, tira a foto do quadro aí e manda. Eu escutei aí tudo, mas eu não consegui visualizar. Aí seria interessante. Tá tirando aqui já. Valeu, obrigado. Não precisa não. Então vamos dando andamento aqui, né? Dando andamento. Tá? Já tiraram a foto do quadro? Posso apagar o quadro? Pode apagar o quadro, cara. Meu nome daquela. Você usou aquela pressão. Não, eu Pressão 0,2. Vai passar 0,5. Olha aqui, ó. Beleza. Não fosse esse troço aqui já está sujo, a coisa é feita de forma que
Tá? Então, vamos aqui. Inicialmente, se vocês virem aqui no meu... Deixa eu ver aqui. Premissas. Bom, vamos lá. O que acontece, né? Quando foi criada essa contabilização da Companhia 45, pelo fato dela ser feita a padrão, né, a gente sabia que a gente ia ter que reportar para a matriz o que o americano convencionou chamar de variação, que é uma coisa fantástica, que eu não sei por que o brasileiro não trabalha assim. A variação é tudo que sai no tempo da inflação, até entenderia que não se deve trabalhar com um determinado tipo de variação, mas no tempo aqui da economia mais estável, a gente poderia trabalhar. O americano, ele analisa o que sai do padrão. O que está no padrão, ele está no padrão. O que sai do padrão é que ele quer olhar, né? Aquilo que ele quer gerenciar, aonde que aconteceu. Então, existem vários tipos de variação que a gente reporta quando a gente faz uma contabilização a padrão, né? A primeira e mais famosa, assim, que mais chama os olhos, é a que a gente chama de variação de compra, né? Então, a variação de compra é o seguinte: o que é uma variação de compra? A variação de compra é: eu comprei o negócio, o custo padrão era para ser 10 e saiu a 30, né? Então, a gente primeiro trata logo uma variação de compra para que o cara possa lá marcar, anotar, analisar o que saiu do padrão, né? E dentro de vendas não existe variação, normalmente. Variação só existiria se... Mas não existe, aqui não existe, está tudo certinho. E manufatura. Manufatura é que vai da criatividade de cada empresa, né? Então, por exemplo, outro dia eu comentei aqui na sexta-feira que o JDE tratava até perguntou por que tem a coluna planejamento, coluna não sei o quê. Aí eu fui falar, o JDE trata essa variação, essa variação, essa variação. Aí que você chega aqui na Tupperware, não é nada disso que eles querem ver. O que eles querem ver são outras variações de manufatura que não tem nada a ver com esse conceito do JDE, que são padrões que são aquelas variações todas que estão especificadas ali naquele quadrinho, tá? Então, o que acontece, né? Vamos agora voltar aqui para o comecinho. Quando eu fui fazer, então, essa alimentação da Companhia 45 e também a não alimentação, né? Ou seja, o que o meu programa pega e o que o programa do antigo lá do Leonardo não tinha que pegar, eu tive de criar algumas AIs, algumas UDCs. Tá? Então, a primeira UDC aqui é uma UDC que define quais são os tipos de documento que são documentos que podem ter algum tipo de relevância em relação a custo padrão. Então, por exemplo, IA, IC, são os documentos de movimentação de estoque, basicamente, né? Esse GC que veio depois aí foi quando se criou a aplicação do frete, né? Que antigamente aqui não tinha. Isso aqui foi o Gaspar até que veio fazer isso aqui, não sei como é que foi ele mesmo que fez. Mas então eu criei, né? E o que eu fiz? Como isso aqui era para o meu programa, o programa que eu tinha feito, eu disse para o programa assim: programa, toda vez que você ler um documento IA, você vai jogar na 4122 contra 4124. Toda vez que você pegar um documento IC, só essa. Eu fui dizendo aonde, em quais AIs, né? Em que conjuntos de AI que ele ia buscar as contas nas quais ele tinha que fazer a contabilização na Companhia 45. Eu vou explicar direitinho, porque tem esse negócio do 3 aqui, eu vou explicar direitinho, tá? Quando eu digo 3, é porque tem umas que tem 3, tem outra aqui que tem 2, eu vou explicar. Tem muita coisa que eu nem lembro mais, tá? Mas a gente chega lá. Esse aqui já é um outro. Aqui esse aqui que vocês estão vendo, vocês façam uma analogia com essas variações da Tupperware, né? Então, o que acontece? Para efeito de contabilizar
essas variações aí, eu comecei a trabalhar com essas AIs que estão descritas aqui. Nesse caso, a gente só tem uma AI, porque sempre a outra AI é a AI de work in process, que é a AI 3120. Então, sempre é da 3120 contra essas aí. Infelizmente, esta parte aqui é aquela parte que eu falei que o meu amigo lá não está usando. Ele está aí do lado. Na verdade, só para vocês saberem, o Adelson, na verdade, o que ele faz hoje em dia, de todo esse processo do custo padrão, é a cópia. É a cópia. Esse resto aqui, não, tem alguns relatórios que ele usa, que são os relatórios que eu tenho lá, mas a geração da contabilização em si, né, ele não faz. Só acho que eu faço. Só acho que o meu programa de cópia faz. As outras, essas daqui da manufatura, necas. Não está usando. Não, outro. Não, já está tudo aqui, cara. Não tem que fazer nada. Só tem que fazer. Você senta com ele depois e pergunta assim: por que nós não fazemos todo o processo? Por que não fazemos todo o processo? Por que não geramos já? Isso eu vou perguntar, mas tá? eu queria saber se ele está fazendo dentro do tipo fazer manutenção, contabilização manual. Não sei. Não, ele tem que fazer manual. Mas dentro do contabilização. Não, ele tem que jogar na companhia 45. Bom. Aí você fez uma boa pergunta. Porque existem contas de variação. Eu não inventei essas contas aqui. Se você entrar aqui no P40 950, quer ver? Deixa eu ver aqui. Pegar uma que é overhead 3380, P40 950. Deixa eu ver como é que isso está. De repente, no ambiente de produção, nem sei se está, tá? Qual foi que eu falei? 33 alguma coisa, né? Pode escolher uma aqui qualquer. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tenho conta para isso, ó. Tá vendo? Vamos pegar uma outra aqui. Essa aqui estava no 15. Você lembra qual é a conta que estava no final? A gente vê de novo. 106,004, tá vendo? Vamos pegar uma outra aqui, que seja um Direct Label Rate, aqui, por exemplo. Tá vendo? Está tudo parametrizado. Teoricamente, o programa faria toda a contabilização para ele, mas por algum motivo que a gente nunca... talvez até porque não tenha nem tempo de parar para aprender a fazer isso aqui. Não sei, cara. No caso de sentar com ele para conversar. Isso aí vocês, com jeitinho, vocês vão descobrir por que ele não faz. Tá? E aí eu fui criando outras AIs, tá? Outras UDCs, perdão. Ó. Companhias de exceção. Então, aqui estão unidades de negócio que saem no Cardex, mas que não são contabilizadas a padrão na companhia 45. Então, quando eu leio um documento, vamos dizer que seja vamos supor, uma compra que você faz na 38, é um documento OV, tá? É um documento OV. Então, está aqui, ó. Você está lá lendo eu estou lendo o lançamento contábil, estou lendo a companhia 192. E eu tenho lá um documento OV, uma compra, beleza? Aí, esse aqui está na minha alça de mira, eu quero pegar ele no padrão. Mas eu venho aqui, nessa outra UDC aqui, eu digo assim, mas essa filial aí eu não pego. Eu identifico no Cardex que ele é uma dessas filiais aqui. Em sendo uma dessas filiais, eu não digo que eu vou ter que tratar pelo padrão. Então, deixa o programa do Leonardo copiar. O programa do Leonardo que eu falo é esse programa aí. Que eu não sei todo local novo que tiver, não quiser que entre na 45, tem que colocar aqui. Se ele for da companhia 192, sim. Tá? Se bem que o programa dá erro também, né? O programa dá erro. Mas se ela não tiver aqui, vamos dizer assim, né? Se ela não tiver aqui e ela não for para ser tratada pelo custo padrão, o que vai acontecer? O programa do Léo não vai copiar. É aquele R55. É um programa que você tem aqui. Não sei quem foi. Aí foi eu sei que quem mexeu nele todo fui eu. Eu escolhambei com ele todinho.
Hoje em dia, ele na verdade, é assim, copiar lançamento da companhia tal para a companhia tal. Sim, ele copia. Só que aí eu cheguei e enfiei essas regras todas aqui nele. Tem um monte de regra. Eu, por acaso, tenho um tempinho atrás, eu fiz uma gerência inversa desse processo com o Adelson. E tentar aproveitar que realmente eu troquei esse monte de D6 aí por palavras, textos. Aí aqui, ó, por exemplo, ó, classe GL, até isso tem, tá vendo como? Porque aqui tem muita, aqui é muito rica, entendeu? Em diversidades, né? Então, o que acontece? Aí tem 250, se você pegar aqui a quantidade, essas classes GL aqui, isso aí não é para copiar. Então, tem lá G51, você já sabe que não é, suprimento, não é? Então, essas classes GL aqui, o programa, quando ele está tratando, ele vai tentando pegar o lançamento. Aí ele vai, deixa eu ver qual é a classe GL do item. Essa aqui, então não quero. Aí deixa o programa do Léo copiar. A lógica é assim. Então, deixa o programa do Léo copiar. Eu não vou tratar isso como custo padrão. Tá? Aí vem a questão das vendas, entendeu? Ainda tem isso. Na hora da venda, né, quer dizer, essa ODC aqui, ela só serve para eu identificar quais os lançamentos de custo de venda que me interessam e quais não me interessam. Porque aqui tem lançamento de saída, né, que é pelos RIs ou pelos documentos de saída, que se as contas movimentadas não forem essas aqui, quanto objeto, eu também já sei que isso eu não quero, então esse lançamento aí eu não quero saber dele. Deixa o do Léo copia. Tem mais, quer ver? Acho que ainda tem mais. Deixa eu ver até onde que eu vai. Isso aqui já é documento. Agora, aqui, esse aqui eu não estou me lembrando qual que é esse aqui, não. Esse aqui não. Sim, documentos para não copiar. Então, isso aí é para não copiar mesmo. Deixa eu ver, ainda tem mais. Eu tenho aquele primeiro que eu mostrei era qual? Sim. É ele porque ele que é o responsável por essa cópia de custos. Entendeu? Então, ele que é o... Aí eu acho que agora acabou, tá? Aquele de transferência. Esse documento aqui, que não é esse, não, é o de saída aqui, é que me mata. Isso aqui eu tive de fazer depois, não. Isso aqui aí já é Vicêncio, CST, coisa dos outros consultores. Então, quer dizer, eu tenho eu vou entrar ali no. Deixa eu voltar para cá. Então, tá vendo? Essa conversa aí, nesse primeiro momento, ela foi para vocês entenderem o seguinte, ó. Eu tenho um programa inicial no processo de fechamento de custos, padrão, que é o programa que copia na 45, então, os documentos da 192, que são documentos de estoque. É esse programa R, eu botei o nome dele errado ali, desculpa, eu botei R56, mas ele é R5531S00. Então, o que esse documento faz? Né? Ele, com base, ele lê o CARDEX, ele lê o plano de contas, ele lê as AIs, todas da 45, né? Ele lê o custo, né? Custo padrão, ele pega 4105 para ver o custo padrão e ele grava os lançamentos contábeis e atualiza uma tabela minha ali que vira um mês, que é uma tabela de controle que eu tenho, de controle de fluxo. Essa tabela aqui é que eu fiz um programinha online para o Adelson, para ele todo mês ir lá e zerar esse status aqui para poder começar o outro mês, porque, em teoria, ele só poderia fazer isso aqui se ele seguisse todos os passos que vêm encadeados aqui. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Só botei deixa eu ver o que tem mais. Aqui foi só botei aqui uma. Deixa eu voltar para lá. Deixa agora eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Puxa vida, DC, eu apaguei, né? DC 5501. Você vê que o pessoal não tinha muito hábito de usar o DC. Gaspar que gosta de fazer esse tipo de coisa, usar o DC. Bom, isso aqui eu só vou tentar. Não sei se eu estiver falando uma coisa que vocês já sabem, vocês não liguem para mim, não. Tá? O que acontece aqui? Ó? Vou falar especificamente do primeiro processo, que é o processo de compra de material. Tá?
Vamos supor que lá na tabela F4105 eu tenha especificado o seguinte, ó, eu tenho um item A, vou dizer que o custo padrão dele é R$1. Isso aqui é carga. Quando eu estou falando como eles fazem a carga, eu não sei se todo ano eles... Eu estou falando de item comprado, tá? Pode ser importado, nacional, etc. Mas eu tenho uma tabelinha, que é a 4105, que diz assim, o custo padrão desse item é R$1. Tá? E coloque o Adelson. Então, vamos ver o que acontece aqui. Você faz um pedido de compra e recebe esse material. Tá certo? Então, é o primeiro, é aquilo que eu chamo do recebimento. Tá? Então, no recebimento, tá? Aí você olha para aquela minha tabela, você vê ali, ó, 43,10, 43,20, 43,35. Beleza. Tá? Vamos supor que você tenha comprado este material aqui, só que quando você comprou na tua nota fiscal, o custo unitário dele veio R$1,50. E vamos supor que você tenha comprado 100 unidades. Tá? Exemplo. Tá? Na contabilização no Brasil, eu vou fazer ela na outra cor aqui do lado, só uma coisa assim mais didática. Só que é preto e vermelho, puxa vida. A unidade é branco. Ajuda. Se eu fizesse uma... Não sei o que é. Isso aí é legal. Não precisa me preocupar, não. Né? O outro era passarinho, agora é bicho. Então, Fica bom. na contabilização do Brasil, né? Eu estou partindo da premissa que é estoque, tá, gente? Só para facilitar a minha vida. Isso aqui são as variantes. Vamos supor, na contabilização do Brasil, como é que isso aqui funciona? Isso aqui funciona da seguinte maneira, olha. Comprei 100 peças a R$1,50, tá certo? Então, ele faz o Brasil, ele faz assim, R$150 a débito no estoque, R$150 a crédito na transitória. Isso aqui, esses dois lançamentos são originados do passo 1. Tá? Passo 1, que é o recebimento. Beleza? Tá? Como é que funciona isso na companhia americana? A companhia americana é diferente. A companhia americana tem assim, ó, estoque, eu tenho transitória também, que eu chamei lá de transitória, e eu tenho uma outra coisa aqui chamada variação. É a primeira variação. Variação de compra. Isso aqui é reportado. Isso aqui está funcionando, ele usa o relatório para reportar. Essa parte aí está tranquila. As variações que ele não faz automáticas são as da manufatura. Tá? Ele faz. O JDE, a contabilização aqui é diferente. Por quê? Porque o custo padrão é 1. Entendeu? Então, o que ele faz? Ó, na transitória, fornecedor é fornecedor. Eu devo 150 para o cara. Beleza. Tá? Agora, aqui no estoque, o que acontece? Entram R$100. Então, o que ele faz? Ele joga R$50 numa conta de variação de compra. Contabilização molezinho. Tá? Agora é o seguinte, vamos partir da premissa que esse item, aí vamos para o ponto 2, né, que eu chamar de 2 aqui, mais de 2, que é, estou falando do processo de compras, tá? 2, eu vou falar de fechamento de nota fiscal. Fechamento da nota, tá certo? Então, isso aqui, ó, tá? 43, isso aqui eu preciso botar, não, 43,10, 43,20, 43,35. Isso aqui não é plano. Isso aqui não existe no Brasil, né? Existe na americana. Se existe, não sei para quem está lá. Não deve existir na DMAI, né? 92. No fechamento da nota, né? O que é o fechamento? Vamos pegar assim, um exemplo, que esse item aqui veio com um ICMS embutido de 12%. Vou fazer só com ICMS, tá? Porque ó, a lógica para IPI, COFINS, é tudo igual, tá? A lógica é tudo igual. Tá? Então, vamos supor que esse cara tenha 12% de crédito de imposto. E aí, a tampa se credite desse imposto. Tá certo? Então, o que acontece? Né? Acontece que agora está mais fácil.
Oi? 10% para quando Ficar mais fácil. Não, mas 12 de 15 eu precisava 18. Eu já botei o número e vai lá na CIM. Extraordinário vocês. Aí, Fala assim. aqui, ó. ICMS a recuperar. Tá? Dá um exemplo aqui. Isso aqui está na aí 43,90. Se estiver errado, é na 43,85. É na 43,90. Aí eu chego e calculo que eu tenho 10% de ICM a recuperar. Então, na verdade, o que acontece? Eu chego aqui e lanço, né? Evidente que o JDE não tem essa facilidade. Você vê que ele usa 43,85, mas que nesse caso é a própria 43, a própria conta de estoque que está lá. Eu não vou botar outra linha. Então, opa, errado. É porque tem que sempre lembrar que deve ter crédito, é mão de esquerda e mão direita. Vamos aqui tem um monte de contador aqui, eu fico preocupado. Então, aqui, ó. Então, na situação 2, o que ele faz? Ele faz aqui, ó, um crédito de R$15 e ele aqui faz um débito de R$15. Né? Por quê? Porque vocês sabem que a conta do ICMS a pagar é uma conta credora, então isso aqui é uma redução numa conta credora. Então, está fazendo um débito, diminuindo o valor que ele tem a recolher de imposto lá na frente. Brasil morreu, tá certo? Morreu assim. Fica desse jeito. Como é que funciona isso na americana? A americana funciona como? Essa conta do imposto é a mesma. Imposto a recuperar. Só que é uma conta da 45, né? Que está na minha 43,90 por agora. Ela faz assim, ó, igualzinho que ela fez aqui. Ó. Eu tenho um imposto a recuperar de R$15. Só que aí o que ela faz? Ela chega e faz assim, ó. Crédito de 15 na variação. Ou seja, né, para efeito de... Depois, considerando todos os impostos que incorrem nesta compra, que são, né, ou pagos, ou recebidos, ou têm direito a recuperáveis, né, a variação, o saldo de variação aqui foi de 35. Né? Foi de 35. Por quê? Porque você comprou uma coisa que custou 150 num primeiro momento, mas você tinha 15 de recuperação, mas foram 100 para o seu estoque. Então, o seu estoque está com 100, a sua conta de variação está com 35. Isso aqui é reportado. Eu tenho relatórios aí no sistema que reportam toda essa transação. Então, o que a gente pode acrescentar aqui? A gente poderia acrescentar se você fosse falar de uma coisa chamada custos adicionais. Né? Custos adicionais de importação. Só para... A lógica do custo adicional é a mesma. Tá? Ele trabalha com as mesmas AIs. Né? O custo adicional é o que acontece. Né? Ele existe. Né? Você sabe que você, quando importa um item, você tem que considerar não só o custo do FOB lá da nota fiscal, como você também tem que considerar o custo despachante, imposto de importação, aquela coisa toda. Então, em teoria, quando a pessoa monta, quando a pessoa define o custo estándar, o custo padrão de um item desse tipo, né, ela já tem que considerar todos esses custos aí, para que o estoque fique o mais real possível. Né? E aí a lógica é a mesma. Quer dizer, eu sempre vou jogar no estoque, né? Eu vou jogar aqui imposto de importação, agora crédito e imposto, eu vou jogar contra quem? Contra a conta de variação. Porque o padrão que entrou é imexível. O padrão é imexível. Entrou sem. Então, sempre eu vou jogar. No JDE Brasil, você sempre joga direto a conta de estoque, que nem eu joguei aqui. Tá vendo? Ou seja, para acrescentar, ou seja, para diminuir. Isso é automático? Tudo automático. Tanto no Brasil quanto no meu. Agora eu entendi o porquê dessa cotação está na 45. De qual conta de variação? É porque não existe variação. Então, porque na época eu perguntei, cara, eu não lembro qual foi a explicação que me deram, mas eu voltei com mais dúvida que quando a minha pergunta. Minha pergunta voltou com dúvida. Cara, exato. Agora tu falou assim, eu falei, pô, tá fechando um negócio aqui muito legal. Entendeu? Então, essa parte de compra, ela... Então, uma coisa simples.
Esse programa, que é aquele primeiro programa que está aqui na tela, que vocês viram aqui, que funciona, esse programa funciona, que só estamos nele com aquele problema, não é nem nele, né? Na verdade, estou com um problema, por quê? Porque, exatamente, ele copia no programa do Leonardo. Eu não acho, né, o documento no Cartex, aí ele vai e copia no programa do Leonardo. Ele só copia algumas pernas. Só copia uma perna, não copia a outra ele não faz, aí fica desbalanceado. Não, fechar não fecha, porque ele copia linha a linha, não se preocupa com o documento. Aí, Mas, deixando Fechar ele fecha. Eu nunca. Não fica perneta aqui, né? Fica perneta. Não, ele fica perdido, mas tipo assim, ele copia o número de lote. Você que no lote eu tenho 9 lançamentos. No lote seguinte eu tenho 11 desses compõem esse anterior. No final fecha. O problema é quando ele copia as pernas, e pernas essas que nunca vão fechar. Pois é. Nesse As caso, transferências- qual é aquele documento que sai de lá? SX? Não, ST. Salvo tatu. Não, ST não, que vai daqui esse para lá. S0. Esse aí que me incomoda. Esse aí é que dá tudo errado. Esse é o que vem de lá para cá. É o Porque o valor da referência é ST. É o que sai de lá. Esse aqui que está esculhambando por conta dessa história da 196. Consegue voltar. Ele volta com a referência. Mas aí eu não acho. Aí você não acha. Aí eu não acho. Aí eu vou e copia do lado, aí, sabe, ele faz uma lambança, que ele copia a entrada, mas não copia a saída. Fala isso. Para mim parece um negócio simples de configurar. Não, Não sei, Geraldo. Eu acho que Ô, você Marcos. vai gerar isso aqui, tá com ele. Mas é que eu não entendo. não, é extremamente simples. Identifique sua operação e Porque na época eu falei, porra, eu sou consultor de manufatura aqui, eu não conheço o que tem no faturamento. Agora eu estou aprendendo que tem um pouco no faturamento, agora eu estou aprendendo um pouquinho. Por causa do kit. O que foi feito? Eu não sabia. Hoje em dia eu olho para aquele kit, ele já eu não tenho medo do kit, porque o kit do kit é muito menos contado. Não, eu sei, né? É muito menos contado do que. Quer ver? Eu já vou voltar aqui, mas deixa eu mostrar aqui um. Então, se você dar um break, Vocês quiserem tomar um café, eu só vou parar. Só deixa eu falar uma coisa, então, aí toma um café. É aqui, quer ver? É um lugar que eu escrevi aqui, que eu sempre adoro essa tela, esse aqui. Ó. Eu sempre volto nessa tela aqui, mas vamos aproveitar um gancho aqui rapidamente, tá? Aproveitar que o senhor está aqui. Esse é o do kit, que vai ser implementado, né? O que acontece com o kit? Preste atenção. O kit é um produto que será vendido, tá certo? É um produto que ele, teoricamente, não tem, porque vocês não quiseram, ele poderia ter, mas o custo dele é o mesmo custo do item de estoque, beleza? Tá certo. Então, o que está acontecendo hoje? O item de estoque está sendo produzido, né? Está indo para o estoque. Depois, esse item de estoque está sendo baixado na ordem das WKs. Eu criei uma WK. Toda a ordem nova de vocês é WK para kit, que vai baixar esse cara do estoque. E vai transformar no outro produto, que o outro produto, que é aquele que tem o nome composto, vai ser vendido. Muito bem. Preste atenção, então, que eu vou falar para você. Eu já falei isso com o Gaspar. A gente, mal ou bem, a companhia americana tem que entender essa coisa, ou seja, porque veja bem o que está acontecendo. O kit, o item do kit, ele não tem custo, a gente não está botando o custo padrão nele, tá? Ele não está com custo padrão. É zero, não existe. Então, quando esse item de estoque está saindo para formar o kit, ele está entrando, a contabilização que tira do estoque é uma contabilização de manufatura, é crédito, estoque e débito numa conta aqui transitória qualquer. Tá certo? Só que o outro depois que vai ser produzido, ele tem custo padrão zero. Então, se você quiser que a companhia americana entenda que esta saída do item para a entrada na outra ordem, que aqui tem valor, esse cara aqui tem custo padrão, que ela já é uma venda, a gente vai ter que fazer aí, isso vai ter que ser contabilizado, não tem jeito. E a AI aqui, ela já vai ter que jogar não numa conta de processo, mas vai ter que jogar na conta de venda. Porque senão você vai ter que botar custo padrão em todos os seus itens de kit. Você entendeu o que eu quis falar? Tem que botar custo padrão, porque vai ter que ser um da evolução. Mas isso aqui não rola.
Não. Entendeu? Tem a devolução, mas a devolução ela depois volta, ela é transformada. Eu tenho um outro programa que faz a dissociação. Basicamente vem o kit, mas é recebido. Ele volta o kit, mas aí eu disfarço, porque o que vai para o estoque, na verdade, Mas o importante é que essas AIs, elas têm que ser, tá? Só quis lembrar. Tá? Porque lembra sempre, infelizmente aqui a companhia americana existe, tem que ser reportada. O cara tem que sair, ele quer saber quanto ele está vendendo, qual foi o custo da venda dele. Então, se está vendendo item de kit ou não, esse valor tem que ir para lá de alguma maneira. Então, se ele não for por conta do teu kit ter um custo padrão, e na hora da venda do 42.800 gerar, ele vai ter que ir na hora que ele sai daqui do estoque e entra naquela ordem. Aí ele vai ter que ir, porque senão... Não, eu não pensei nisso. Eu não tô, quem vai definir a contabilização só. Porque isso é uma questão que eu deixei em aberto, porque eu sempre deixo em aberto a possibilidade de vocês quererem até botar um custo diferente nesse produto. Né? Então, eu deixei quieto. Eu não estou fazendo isso. Por enquanto, só estou fechando venda, cara. Venda, abre ordem, fecha a ordem. Hoje, o custo está no componente. Né? Hoje, o kit está no componente, porque o cara é próprio item de estoque. Teoricamente, ele é replicar esse custo O item hoje está no componente que você vende. Né? O componente vende. Entendeu? Teoricamente, nesse caso da transformação, é pegar esse mesmo custo e colocar no item que foi novo. Então, mas você tem duas opções. Quando cria o item do kit, você já bota o custo padrão igual do outro. Isso. Ou a outra é... Eu gosto mais dessa. Tá? É mais simples. Não, o custo do cara que foi produzido. Custo do item de estoque, é isso aí. Tá? Bom, vocês querem parar para tomar um cafezinho? A gente continua aqui na custo padrão adiante. Cara, eu acho ótima pergunta, porque eu às vezes fico meio preocupado sabe, porque isso aqui foi uma coisa meio que assim, né? Mas é uma pergunta de café, assim. Ah, é de café? Não, mas é sobre o assunto aqui, mas não é nada para fazer você voltar, não. É porque eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando aí, mas também estou falando na história da contabilização das horas. Dos campos lá da 3111, a gente está usando só o Anacounted, né? Na verdade, só existe o Anacounted. Não, ele tem Anacounted de valor, Anacounted de... Estou falando do parte list. Parte list. Então, ele tem um campo que é a quantidade Anacounted. E ele tem um campo lá no final, que é o... Você está com a tabela aí? Vou parar a gravação aqui, tá? Pronto. Já foi. Impressionante. Então, vamos dar uma olhada agora nos passos do processo do custo padrão aqui. Qual é o tempo, hein? Fica 5 minutos? Bom, esse aqui é o menu, né? Teoricamente, é o menu com os processos, né, para fechamento do custo padrão. Aí tem os relatórios, tem vários relatórios que ele usa aqui, ó, variação de compra, custo de compra. Aí tem os relatórios característicos da Tupper, né? Sendo que alguns desses, de vez em quando, dão uns trabalhos danados para a gente, para descobrir o porquê que tem um erro aí que de vez em quando acontece. Não é? O programa, às vezes, fica um ano rodando o outro que é igual, roda em 5 minutos, não entendo. E eu tenho as configurações, mas vamos focar aqui no processo. Em teoria, eu tenho aqui, ó, desde essa parte que diz assim, ó, contabiliza lançamentos de Cardex, né? Eu tenho uma série de passos que são dados até chegar no final. Como o Adelson não está seguindo os passos até o final, né? Eu fiz um bacalhau aqui para ele, que é esse aqui, que é para ele chegar aqui e mudar. Ele vai e muda aqui, ó. Período sai de 8, vai para 9, entendeu? Ele tem ele muda. Eu fiz isso aqui porque ele não ia conseguir nunca fazer essa cópia
já que ele não está rodando os outros programas todos. Mas tudo bem, só um detalhe. Então, esse primeiro programa, que é esse que eu estava falando aqui, é aquela história, né? Ele lê o Cardex, né? Procura catar todos aqueles lançamentos. Em teoria, veja bem, ó, em teoria, o outro programa, que é o de cópia lá, que eu falo que é o programa do Léo, aquele parte da F0911, aí ele olha no Cardex para ver se o lançamento me interessa ou não. Se eu devo ou não copiá-lo como ele está. Esse meu outro programa, ele não é assim, ele lê o Cardex. Né? Ele lê o Cardex e faz o contrário. Ou seja, mas as coisas estão funcionando, aparentemente. Tá? Com exceção daquele detalhe do SX, né? S0. Tá? Então, esse programa, ele lê, né? Ele tem modo prova e modo final, ele dá uma série de erros quando existe um item que está sem custo, padrão definido, se aí não está configurada. É um relatório que o usuário só consegue avançar com ele se ele não der erro. Né? Então, o objetivo dele é... E o que ele faz? Quando você roda ele em modo final, ele marca o registro do Cardex que foi trabalhado para você não ler de novo. Eu marco aquele campo lote C. Lote C. Tá? Não é o campo, marco com yes, campo lote C. Bom, esse... É engraçado, aqui o meu coisa aqui já está atualizado. Eu, quando fiz aquele, já pulou para cá. Interessante isso aqui. Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês... Deixa eu voltar aqui para... Se você viesse no 1 a 1, ele ia passar por um programa aqui que eu fiz, mas depois desisti dele. Tanto é que ele pulou de 1 para 3. Você reparar que ele pulou de 1 para 3. Esse programa aqui... Então, o primeiro programa, o que ele fez? Ele contabilizou lá no Cardex, né? Desculpa, ele contabilizou na 0,95, na 0,45, todas as transações de estoque. Isso já foi feito. A partir da premissa que isso já foi feito. Né? Você está me dizendo que contabiliza na 45 sem copiar o Cardex, né? Só copia a Cardex que não é histórico. É isso? Não, são duas coisas. Ó. Uma coisa é o programa do Léo. O programa do Léo lê a 0911 na 192 e gera 0911 na 45. Mas não de tudo. Só que não me interessa. Agora, aí eu tenho um programa que este programa lê o Cardex e gera lançamento contábil na 45. Não existe cópia de Cardex. Eu não tenho duas tabelas de Cardex. Só tenho contábil. O lançamento que vai para lá, ele está marcado com aquele campo lote C igual a IAS. Tá? Bom, aí eu tenho um segundo programa, né, que é o que eu chamo, é muito similar a um programa que eu tenho lá na Absorção do Brasil, que é um programa onde eu preciso totalizar, né, por cento de custo, né, todas as transações que foram feitas naquele CNQ. É simples, isso aqui serve simplesmente para eu continuar o processo do fechamento do padrão, e neste caso específico aqui, é só para eu poder controlar aquelas variações americanas todas que tem aqui. Aquilo ali realmente eu tenho isso na especificação do programa, mas quando o Ney me deu, ele me deu assim, um monte de papel, né? Eu fui pegando uma planilha para descobrir o que eu somava. Mas está tudo especificado para calcular aquelas variações. Mas esse programa aqui é só uma base para eu calcular as variações. Ele leu o plano de contas, da mesma maneira que lá no Brasil as contas da 192, eles dizem se aquela conta é uma conta de material, se é uma conta de... Eu tenho, então, um programa muito similar àquele. Esse programa eu vou passar rápido por ele, porque não passa batido. Tá? Bom, aí eu continuo com o processo para calcular as variações de manufatura.
tá? O primeiro processo foi totalizar a movimentação toda do centro de trabalho. Aí o segundo é um que eu abro os custos, eu abro as variações. Opa. Tá vendo? O que eu apertei aqui? Deixa eu ver se eu aperto. Não, isso aqui não. Acho que eu pulei, né? Acho que eu pulei. Mas quando eu vim aqui. Não, ele veio para cá. Não, é aqui mesmo. Ó. É, aqui, ó. Não, isso aqui, quer ver? Aqui tem uma explicação aqui, ó. É que tudo isso aqui é em função de características da Tupperware. A Tupperware tem uma daquelas montes de variação que eu mostrei que tem lá aquelas que estão numa tabela e que estão também no slide que eu passei antes aqui, em que ele tem uma coluna aqui. Eu tenho um relatório que vocês vão ver. Ele abre se aquilo é indirect label, se é order, são coisas, conceitos da Tupperware. Tá? Para mim, isso aqui é uma coisa boba. Principalmente eu tenho que separar. Por exemplo, o que acontece? Me lembrei. É que lá na companhia, lá no Brasil, eu só tenho na F0901, na F0901, no código de categoria 19, uma indicação se aquela conta é uma conta que eu vou fechar a absorção. Nesse daqui, eu, além de ter aquela indicação, nas contas de indireto, eu tenho uma subclassificação, entendeu? Para saber se aquela conta é uma conta de IL ou uma conta de orders. Então, isso está tudo parametrizado. Tá? O Adelson já fez isso. Bom, e aí eu entro no programa que é o programa que apura as variações, né? É o programa que efetivamente ele apura as variações. Então esse programa, deixa eu ver se aqui eu tenho então repetindo aqui quais são os tipos de variação, cada variação qual é a AI que eles usam. Deixa eu ver se aqui que tem os relatórios. Aí eu tenho mais uma coisa, ó. Não são todos os centros de trabalho que têm todas as variações. Dependendo do centro de trabalho, o tipo de variação que o sistema calcula é diferente. Aqui, por exemplo, deixa eu contar uma coisa para vocês, uma história. Quando isso aqui foi feito, não existia custo de horas lá no Master Batch. Então, vocês podem olhar que aqui só tem 17, 19 e 22. Né? O Master Batch, que eu não sei se é 15, qual é, não lembro qual é, ele não está parametrizado aqui, porque eu não sei no Master Batch, né, quais são as variações que são incluídas. Então, uma coisa é certa, entendeu? Com certeza, no dia que a Dells se ele um dia for usar isso aqui para gerar as variações em modo, fazer o que tem que fazer, a gente só tem que parametrizar aqui para o Master Batch entrar também, tá? Porque eu quero ver se eu acho aqui. Eu queria ver, deixa eu procurar aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver onde é que está o relatório. Tem algum lugar aqui que eu botei um relatório, só para vocês verem. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Isso aqui é o que o Adelson reporta lá para fora. Então, ele tem aqui, ó, centro de custo, aí tem uma coisa que é de trabalho, né? Variação de labor, de direct labor, aí tem um ano, aí tem % de custo, aí tem standard, real, variação, tá vendo? São várias. Então, eu tenho esse relatório, isso aqui eu gero, isso aqui está funcionando também. Tem esse relatório, aí tem um relatório que vem aqui depois, quer ver? Aí já é para variação de. A primeira variação de labor, é o que estava lá, ó, direct labor. Aí tem uma segunda página de relatório que é para variação de overhead variável, e tem um terceiro que é variação de overhead. Tem um terceiro que é variação de overhead fixo. Então, vocês vejam que são parâmetros muito característicos daqui da empresa. Spending, eu nunca tinha ouvido falar nisso, entendeu? Eu não sabia de que se tratava. Eu aprendi isso aqui na Tupperware, como é que vocês trabalham aqui. Então, voltando lá naquela minha... Agora eu tenho que me achar de novo, né? Voltando aqui no meu processo, que é esse aqui, que é aqui que eu estou, se eu não me engano. Então, o que acontece? Por conta dessas características, por conta do que tem que sair do relatório que é reportado para eles, é que eu tenho que chegar aqui
E primeiro, está vendo? Identificar diferentes tipos de variação, identificar em cada centro de custo como é que essas variações entram. Tem uma outra tela também que ele informa o número real de horas de máquina que foi, porque isso é uma informação, por exemplo, que o JDE não tem, né? O JDE ele não tem uma informação dizendo assim, ó, o número real de horas de máquina que eu usei no centro de trabalho moldagem. No mês 9 de 2013, isso aqui é 2013, foram 1.200 horas. Eu não tenho uma informação no JDE dizendo assim, ó, o número real de horas que foram, mão de obra, que foram usadas no centro de trabalho de embalagem foram tantas horas. Eu não tenho isso. Por que eu não tenho? Porque vocês não apontam a hora real. Vocês apontam tudo a padrão. Então, se eu não tivesse como imputar essas informações no sistema que o Adelson recebe no final do mês, que vem provavelmente das áreas, vem de alguém para ele tem isso, já faz isso no Barco, no Basic. Eu uso essas horas para poder calcular as variações que, de acordo com as fórmulas que a Tupperware fornece, tá? Porque pode falar. Você falou de velocidade, ele também tem não, também é um input. Também é um input, porque, mas esse aqui eles pararam, eles tiraram da fórmula. Minha transparência, meu slide é anterior a. Eles acabaram com essa ociosidade. Não. Se você. Aqui eles precisam saber essa informação real, porque se ele não sabe real, ele não tem variação. Exatamente. Tanto de mão de obra quanto de máquina. Tá? Porque se você olhar o programa, tem as fórmulas todas lá, como é que ele chega nas contas. Né? Então, ele calcula, ele compara a hora de máquina com a hora padrão, aquela coisa toda. O input é manual. Tá? Então, vamos voltar lá. Eu não sei como eles fazem isso, não. Honestamente, eu acho que não. Olha, no JDE, a gente até poderia ter informação de hora de máquina lá do barco, né? Mas hora de mão de obra, por exemplo, passar crachá, quem trabalha na embalagem, isso não existe, não. O problema é que eles têm uma dificuldade assim, na moldagem antiga, assim, esteiras, ficavam alguns técnicos das máquinas, esse cara seria um operador, mas fica sempre um líder ou dois para a fábrica inteira. E aí esse cara é distribuído, o custo dele é distribuído pelas máquinas. Hoje, com as esteiras, esse negócio ficou mais distribuído ainda, porque não, algumas poucas máquinas ficam com operadores, e aí eu sei quais são, e tem esse técnico. Você vai ver que nossos números de equipe são fracionados. É 2, não sei o quê, por causa do tempo que ele trabalha, que vai fechar esse compartilhamento. Eu acredito que essa informação aqui para eles hoje, a hora de máquina em si, eu não sei exatamente quem manda, deve ser a área. Mas a hora de. Na hora de máquina da moldagem é o barco que manda. Só que, por exemplo, embalagem. Não tem barco, então eu não sei quem manda. Agora, os valores de mão de obra reais, por que eu preciso ler a contabilidade? Porque eu preciso saber quanto é que pagou de mão de obra em cada centro de trabalho desse, para ir comparar com o valor, para ver a diferença de... Porque em algum lugar, né, naquele relatório vocês viram lá que tem o padrão e o real. Então, o real ali, no caso por exemplo, da mão de obra, eu pego do próprio centro de trabalho, o centro de custo lá nas cotas de salário, do mesmo jeito que eu pego na absorção do Brasil. Agora, essas informações de hora de máquina, por exemplo, eu não tenho de onde tirar. Aí eles fariam o input manual. Né? Mas, então, eu tenho uma série de tabelas aqui, entendeu? Que, para facilitar o meu processo, você vê um programa desse, a LD, um monte de informações, né? Produz outras informações, né? Ele grava, tem uma tabela que grava as variações por tipo de variação, por cento de trabalho mês a mês, horas estándar que foram gastas mês a mês. Né?
Aí tem as horas reais da companhia que eu deixei aqui, né? Aí, no final das contas, quando você roda em modo final esse relatório, ele avança o status para 400 e grava os lançamentos contábeis naquelas AIs que eu mostrei lá, né, 33, não sei o quê, referentes às variações de manufatura, variação de fábrica. Ainda temos outras variações, né? Agora você vê que a gente teve, variação de compra, eu comentei ali no quadro, que isso aí é automático, eu já faço direto pela própria cópia do Cardex. Eu tenho essas variações aqui, que são as variações de fábrica, né? E aí vão vir outras variações, que depois eu tenho um slidezinho aqui, que ele mais ou menos torna as coisas claras, né? Mais ou menos. Mas depois eu tenho variação de uso. O que é a variação de uso de material? Que é uma variação que também tem de ser reportada. A variação de uso de material... Porque imagina o seguinte, né? Quando você tem um produto acabado, ele tem um custo padrão bem definido. Quando você tem um processo produtivo, né, você tem um consumo de materiais que não necessariamente, né, condiz com o consumo de materiais que foi utilizado na atribuição, no cálculo daquele custo padrão, né? Então, o que é a variação de uso? Variação de uso é você listar para o sistema tudo que foi usado na ordem de produção e compará-lo com o que deveria ter sido usado. Então, por exemplo, eu deveria ter um custo de material de R$25, mas, na verdade, o meu custo de material pelo padrão. Esquece Brasil. Pensando em custo padrão. Aqui a gente está falando de quantidades e valores a padrão. Então, por exemplo, se eu uso dois itens diferentes, na lista está um, mas eu uso dois diferentes, mas os dois têm o mesmo custo, eu usei a mesma quantidade, eu não tive uma variação de uso. O JDE até apontaria isso, mas para efeito da Tupperware, eles querem saber dinheiro. Então, o dinheiro usado é o mesmo, ou seja, eles querem saber aqui o seguinte: quando que o custo de material na ordem do processo produtivo foi diferente do custo que era previsto pelo custo padrão. Como é que a gente calcula o custo previsto pelo custo padrão? Através da lista M, né? Você sabe pela lista M quanto você tem que consumir de cada material, tá certo? Quando você pega a ordem de produção e efetivamente compara o que você... Aí você vai tomar onde que vai ter diferença aqui? Eu posso ter várias diferenças. Do barco vem diferença. O barco vem diferença. O barco não aponta pelo padrão. O barco me dá a quantidade, em teoria, que foi utilizada naquela hora. Teoria não. Consumido. É o médio. É o médio. Mas é um valor que não é o padrão. Não é o padrão. Porque o barco vai lidar com escreve. Ele pega as quantidades que estão lá na lista de material, calcula as quantidades de produto e baixa a padrão. Sim, tá pelo padrão. Tá dando peça real, né? Só que o barco não trabalha com super backflow. Lembra que eu falei? O barco dividido em dois. O barco, por exemplo, a conciliação, vamos pensar na conciliação. A conciliação, ela só diz quantas peças fez. Pronto. Ele para. Ou seja, então ele baixa por um... Não é bem o padrão, porque é uma lista O padrão de abertura da ordem. não é o padrão de abertura da ordem, que não necessariamente coincide com o padrão que foi calculado lá no início do ano, entendeu? Porque uma coisa é a lista M, outra coisa é a lista... Elas passam iguais. E aí, durante o ano, eu não posso mais usar essa caixa. Eu vou alterar a lista produtiva. Para gerar justa variação. Então, nesse caso, no caso do apontamento do Super Backflush, o que ele faz é assim, ele aponta o que está na lista da ordem. Lembra assim, Exatamente. Não, esquece o barco. Deixa o barco de lado. Pensa aqui, vamos pensar aqui na conciliação. A conciliação é quando você já está pegando um naked book que veio lá do barco e está transformando num book, por exemplo. Tá? Ou produto acabado. Tá? O que acontece? Nesse caso, você abre uma lista de produção. Quando você faz a reserva, o sistema copia o Bill of Material para cá, mas não necessariamente,
não é o Bill of Material da lista M. Existe na 3002 um campo que é tipo de lista. Tá? A lista M é que foi usada para fazer o padrão. É o que ele falou. No início do ano, o padrão pode estar igualzinho à minha lista de fábrica, mas aí eu mudo o cara, sei lá, uma embalagem. Alguma... E aí, quando o JDE baixa pelo Super Backflush, ele baixa, esquece a 3002, ele baixa o que está na ordem, que é na tabela 3111. Isso, ele não vai lá na Bíblia. Isso. Na ordem, na tabela 3111. Tá? 3111. Não é na 3002. Isso. Exatamente. Eu não deixei de usar uma caixa, mas ela está em falta. Eu vou usar outra. Aí vai ter uma alteração pontual. Então, a variação de uso de material é essa variação, é a variação do que de material naquela ordem está diferente do padrão. Tá? Esse relatório, esse programa gera um relatório aqui chamado variação. Desculpa. O barco tem Boas e ruins. Peças boas, peças ruins e peso médio. O que o barco usa, considera para fazer o consumo? Peças totais versus peso médio. Nada disso está dentro do JDR. Porque o JDR só recebe as peças boas e eu calculo o consumo baseado em peças totais que só está no barco. Não, olha só. O barco, quando ele manda para o JDE, ele manda. No caso do barco, você não tem tudo ao mesmo tempo. Você não tem um super flush assim. No caso do barco, ele primeiro ele me manda o que ele consumiu. Material. E, inclusive, o que estragou. Não é isso? Tem tudo junto. Material. Alguém deu baixa? Não. Não. Calcular pelo peso médio que só está no barco. Seja para peças que ficaram boas, seja para peças que ficaram ruins. Teoricamente, ele me passa a quantidade de matéria-prima que ele usou. Tá? Isso ele passa. Depois vem o JDE com o Super Backflush, onde ele me diz assim, foram tantas peças boas que foram feitas. Aí, quando ele diz foram tantas peças boas, na hora que o JDE calcula essa ordem, ele considera que fez, por exemplo, 100 peças boas, mas gastou material para 120. Então, a ordem fica um pouco mais cara, entendeu? Varia, porque são movimentos separados. Diferente da conciliação. Na conciliação, vale o que está na lista da ordem. No barco, não vale o que está na lista. No barco, vale o que veio do barco. Entendeu? Não é uma coisa proporcional. Eu não faço, se vou fazer 1000 peças, então gastei tantos quilos de polipropileno. Não. Vale, apesar de eu ter na lista de peça da ordem a informação do teórico, vale o real. Eu uso os SKU. O cálculo para cada quantidade. Ele não é efetivamente uma movimentação do estoque. É calculado com as peças, com a quantidade de peças produzidas e peso médio. Só que isso tudo antes de chegar no JDE. Esse cálculo todo é antes do JDE. E aí eu não estou baixando nada porque eu estou no barco. Assim, o barco exporta a informação e tem um programa de interface, que é aquele SHF Run. Ele faz esse cálculo todo, depois que ele faz o cálculo, ele manda a informação para o JDE. Aí vai chamando componente. Não. Eu já recebo a conta pronta. Já vem a conta pronta. Por isso que a gente... Não é, exatamente. Não é o Super Backflush. O backflush você pega a lista e faz a baixa. Proporcional. Não é. A conciliação é proporcional. Não tem impacto. Só para você saber que... Não tem impacto porque não tem variação. Não teria outro jeito de fazer. Na hora que o cara bota lá, não tem perda ali, não tem nada. Na verdade, a ideia vai baixar componente de acordo com o
Exatamente. Porque é uma tabela separada. Olha só, no bet input do Super Back Flush, teoricamente, você só diz assim, fiz 100 peças. Tá? Mas você lembra que é porque é muita informação, né? Você lembra que hoje de manhã, uma hora lá, eu mostrei para você, tem um campinho no roteiro que tem a letra L, outro que tem a letra B. Então, o que tem a letra L, que é o que vem do barco. Então, o que acontece? Ó? A gente usa aqui 2 bet inputs para o barco, 2 Zefiles. A gente usa um Zefile primeiro dizendo assim, ó, isso aqui foi o que eu gastei. Calculado pelo barco. E depois a gente usa um outro Zefile, que é o Super Back Flush. É o Super Back Flush. Dizendo assim, olha, foram 100 peças boas. Só que, quando ele me diz que são 100 peças boas, naquele campinho do roteiro que eu mostrei hoje aqui, está com a letrinha L. Então, eu digo para ele assim, ó, não é para você calcular a matéria-prima. Não calcula. Você só vai dar entrada com a produção, que está me dizendo que foram 100 peças boas, fazer a conta das horinhas lá de acordo com o que está no seu roteiro, que ele também poderia me dar essa informação, ficaria até mais, né, interessante para o pessoal do custo. Mas não vem, o barco só me dá o consumo. Tá? Eu uso o mesmo programa do Super Back Flush. A linha vem marcada para mim. Só que a linha do roteiro está com L. Então, L não é para eu fazer conta de material. Tá? Isso é padrão do JDR. Quando nós fizemos o roteiro, eu falei, bota L lá, porque aí vai dar certo. Tá? O Marquinhos podia até mandar as horas também. Se não tivesse tanta falha na operação, eu até gostaria de mandar, mas... Tá? Bom, então aqui nós temos... Então, a variação de material é isso, é a diferença do que era para ser para o que foi. Tá? E a gente tem aquele outro ali, que é a questão das variações de operações externas. Né? A variação de operação externa, ela, conceitualmente, né, ela tem a mesma... Ela é muito parecida com a... Olha só, eu seria muito desonesto se eu dissesse que eu me lembro de cabeça exatamente como é que esse programa trabalha, mas tanto um quanto o outro, esse programa quanto este outro programa daqui, ele abre ordem a ordem, mostra o que tinha que ser, mostra o que foi, mostra a variação naquela ordem e no final ele totaliza. E se ele disser que é modo final, ele vai lá e gera o lançamento contábil aqui e avança o status do meu processo. Tem relatórios. Os relatórios mostram ordem a ordem. Eu acho que eles usam, mas eles não usam como sendo final. Porque, por diversas vezes, eles já vêm me tirar dúvida desses relatórios. Entendeu? Mas, assim, usar em modo final para gerar a variação automática, acho que eles têm um pouquinho de medo de contabilizar isso automático. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas esse relatório aqui me deu muito trabalho conceitual. Por quê? Porque o que acontece? Tem um monte de ifs lá que depois o Ney me fez mudar, inclusive, porque aqui existe um centro de trabalho, vamos dizer assim, que agora eu esqueci qual é, mas eu tenho aqui escrito em algum lugar, que é um centro de trabalho de operação externa. Ele está no roteiro das operações. Não sei se está na tua cabeça, na tua mente, assim. Ele está no roteiro das operações externas, que é um centro de trabalho que, teoricamente, né, ele é usado para o seguinte, eu digo assim, eu tenho um centro de trabalho aqui dentro da empresa, um centro de custo, que ele é alocado para tratar de operação externa. E ele tem um custo lá, talvez de pessoas, de outras coisas quaisquer. Né? E aí, esse cara daqui tinha que ser inserido no contexto do cálculo do custo das variações externas. Ou seja, da operação externa. A operação externa, o item feito pela operação externa, o custo dele não é apenas, né? Porque qual é o custo de um item aqui dentro? É o custo das horas, né? Da matéria-prima, das horas e, teoricamente, acabou, né? O custo lá de fora é o quê? É o custo da matéria-prima, é o custo do serviço,
o cliente, o fornecedor me cobra, e ele também tem, né, 214. Mas é 214, tem alguma coisa. Tá? Acho que é 214 mesmo. Então, eu tenho que apropriar também esse custo dentro das ordens de produção. Tá? Tanto no Brasil, neste caso, entra no Brasil também. Tá? Porque as ordens em terceiro também têm roteiro. Mas ele tem deve ter duas linhas lá. Isso eu estou até meio assim com medo, porque o Rodrigo está aí do lado. Qualquer coisa pergunta aí. Eu falei, tem que ter duas linhas, então. Uma porque, vamos lá no conceito. Eu não sei se vocês usaram isso aqui, você vai dizer melhor que eu, que participou. O JDE, quando você faz um roteiro de uma operação externa, você diz que aquela linha de roteiro é uma linha de operação externa, você indica quem é o fornecedor e você indica se é para gerar um pedido de compra de serviço. É o que nós não estamos fazendo agora, mas vai encarar com Tá. Então, ele tem essa linha. E, adicionalmente, ele tem que ter essa outra linha aqui São duas operações. Duas operações. Tem uma segunda linha, que é a linha referente a esse centro de custo interno da Tupperware, que é um centro de custo que dá suporte à operação em terceiro, que é o 214. Então, ele tem que. Antigamente, a gente não fazia essa geração de pedido automática, nada, então ele só tinha a linha do 214. Agora ele tem a linha do terceiro e tem a linha do 214. Tá? Isso aí foi muito, me perguntaram muito na época que fizeram aí. Eu falei que tinha alguns problemas e tal, mas não sei como é que foi conduzido. Mas eu preciso de duas linhas. Eu preciso de uma linha dizendo o custo do 214. Bom, então, aqui eu tenho um negócio interessante, eu vou só mostrar para vocês rapidinho, depois eu volto. Olha como é que ele vai funcionar. Vai funcionar uma perninha, outra perninha, outra perninha, outra perninha, tá vendo? Ele vai fazendo assim. Ó. Depois ele vai para outra coisa aqui também. Então, o que acontece? Vocês querem que eu faça isso aqui agora? Ou vocês querem que eu faça isso depois do almoço? Porque aí você vai entender, vocês todos vão entender exatamente como funciona. E outra coisa, hoje eu quero pegar aquela boia de graça lá, cara, que a gente ganhou. Claro. Nós fomos comer lá no lugar outro dia lá e não tinha comida. E o cara deu um tio voucher para a gente comer de graça hoje. Tem que aproveitar. Tá, a gente pode fazer, tá legal, tá bem bonitinho isso aqui. Eu acho que eu vou te falar assim, ó, eu fiz esse slide aqui para eu me convencer que estava tudo fechado, entendeu? Não, muita coisa eu fiz agora e outras coisas eu já tinha. Aí eu fui puxando daqui, montando aqui. Né?